a gente tá cheio de coisa pra fazer hoje, né? Como sempre, Correria. esse negócio de aula a cada 15 dias é complicado por causa disso, porque quando a gente tem aula, a gente tem milhões de coisas pra fazer. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer aquela retomada das nossas duas últimas aulas para a prova de vocês. Ahn, eu Qual é o quero conteúdo falar. da. Opa, desculpa. Pois é, eu vou falar sobre a prova, daí eu vou comentar essas coisas, tá, Audrey? E eu quero falar também das avaliações, a que vocês já fizeram e a dessa semana, tá? Eu vou tentar, eu não quero ir muito rápido, porque senão eu já falo rápido às vezes, assim, e não vai dar certo. Mas eu quero ver se a gente consegue otimizar o tempo. Se sobrar um tempinho no final, eu acho que vocês. Eu posso fazer uma revisãozinha rápida para a prova, tá? Alguns destaquezinhos mais rápidos para a prova de vocês. Então eu posso fazer essa tentativa, tá? Mas. Deixa eu ver aqui. Mas eu só vou fazer isso se vocês abrirem os vídeos, pra eu ver as caras de vocês. Senão eu vou ficar dando aula só pra Audrey aqui. Eu gosto de ver as carinhas. Então, se a galera abrir aí o vídeo, aí eu faço um carinhosa retomada pra prova, assim, pra ajudar vocês, tá? Vamos lá. Enquanto o pessoal vai colocar um boné, né, porque tá escabelado, ou vai tirar a toalha da cabeça, porque acabou de ser do banho pra aparecer na câmera. Mas tô brincando, gente. Vamos lá. Com relação aos podcasts de vocês, eu amei ouvir os podcasts de vocês, gente. Foi uma tarefa muito legal de ser corrigida, assim. Gostei de ver os links que vocês fizeram, com a disciplina, com as teorias, né, que era o que eu tinha pedido. Mas vocês foram além, vocês fizeram links com as vivências de vocês, com os ambientes de trabalho, fizeram links com outras disciplinas, fizeram aquelas sonoridades de abertura, aquelas sonoridades de final, colocaram musiquinha de fundo, ficou triconversado, assim, o podcast de vocês, deu pra ver que vocês estavam, de início vocês começavam tricongelados e nervosos, assim, e daqui a pouco ia soltando, e no final, e aí fulano, o que tu acha disso? E aí vocês foram se soltando, assim. Então eu acho que a minha tarefa, assim, a minha proposta, ela deu super certo, de fazer vocês refletirem, né, sobre o que vocês estão estudando, e vocês fizeram isso muito bem feito, tá? Então eu acho que vale um super elogio aqui para essa turma principalmente. Eu acho que o pessoal da Contábeis aqui se superou na tarefa e vocês têm estrelinhas, assim, nesse sentido. Gostei realmente de ver, assim, gostei de ver as construções de vocês, muito legal, muito mesmo. Parabéns real para vocês, tá? Eu não posso postar nada disso aí porque são tarefas de vocês, são coisas privadas, né? Vocês que têm o direito disso. Mas se alguém quiser pegar isso aí e postar no YouTube, assim, pôr uma imagem de fundo, postar no YouTube e mandar o link pra mim, eu vou ter o maior prazer em colocar isso aí em alguma playlist minha no canal do YouTube, porque eu acho que vocês fizeram um trabalho muito bem feito, tá? Então quem quiser postar no YouTube fica com um super impulso da minha parte, tá? Um empurrão da minha parte para vocês fazerem isso, porque eu gostei demais dos materiais. Vocês viram as notas já? Falei. Vocês viram as notas? Eu só descontei nota, gente. Vocês viram que alguns colegas não tiraram. Eu vou até abrir as notas de vocês aqui. Mas alguns colegas não ganharam a nota integral, né? Não sei se vocês perceberam isso. Aí eu tomei o cuidado de não colocar nomes também, né? Pra não expor ninguém. Eu só descontei alguma coisa da nota quando ou me entregou atrasado, que aí eu quis honrar na realidade quem entregou no horário, né? Então, se entregou no horário, eu acho que tem que ser honrado. Então, entregar no horário ganha 4 pontos, entregar fora eu descontei pelo menos no meio ponto, tá? E eu também descontei meio ponto de quem não fez relações, tá? Teve gente que ou só falou da disciplina ou só falou dos textos. Então quem não fez essa relação entre o texto e os conteúdos da disciplina, aí eu dei uma descontadinha também, só para poder nortear. Então quem tirou alguma nota mais baixa é por causa disso, tá? É para poder se nortear, assim, entender que não consegui fazer essa relação também, assim, de texto e disciplina, e essa relação disciplina, né, conceitos com o texto. Aí eu fico 100% à disposição para quem tirar uma nota menor, quiser conversar comigo,
me chamar aí no e-mail, aí eu posso dar um feedback mais preciso, mais acurado, tá bom? Mas vocês foram muito bem, né? Pelo amor de Deus, não teve ninguém que tirou menos de 3 aqui, gente. Vocês foram muito bem nessa tarefa. Eu tô realmente encantado com a dedicação de vocês. Parabéns. De verdade. Ganharam meu coraçãozinho, assim. Deixa eu ver o que mais eu quero falar com vocês. Com relação a... Tá, e aí deixa eu perguntar, como é que foi fazer isso? Como é que foi fazer o podcast? Abram o coração aqui agora, vocês podem, já tem a nota, né? Eu não vou tirar, vocês podem até falar mal. Mas eu queria saber como é que foi fazer isso, se vocês curtiram, ou se foi um desafio. Ai, eu sou muito tímido, professor. Como é que Foi muito isso? engraçado, professor, que eu não conseguia, tava fazendo eu e a Isabel junto, a gente não conseguia parar de rir gravando. A gente tem que fazer, tipo, muitas vezes, porque a gente tinha sempre uma parte que a gente tava rindo. Professor, eu gostei bastante de fazer o podcast. Eu até dei meu feedback antes, na verdade, mandando mensagem. Eu achei bem interessante fazer o feedback, não, o podcast, porque foi algo diferente, né, do normal. Na hora que só escrever num texto, ficar fazendo aquelas coisas, foi algo bem mais divertido de se fazer, eu acho. No fim das contas, eu vi que vocês já estavam bem entrosadas, as duplas, né? A Larissa colocou ali. Tipo, no final vocês já estavam batendo um papo. Eu acho que se depois dessa tarefa tivesse um outro podcast, vocês já iam assim, nem vou me abalar, é tranquilo. Porque vocês já estavam mais em casa. Eu achei muito legal ver assim. Foi uma das tarefas que eu gostei muito de corrigir. Muito mesmo. Que legal que vocês também, acho que vocês também curtiram, no fim que vocês curtiram. Eu via pelos finais, assim, vocês faziam um esquema do tipo, vamos concluir, concorda, vocês ficavam batendo um papo, assim, achei muito bom. Deixa eu falar pra vocês da tarefa essa semana. Vocês estão com dúvida com alguma coisa da tarefa dessa semana? Porque eu vi que as outras turmas estavam me mandando muitos e-mails e perguntando muitas coisas sobre essa tarefa e vocês estão bem tranquilos assim. Então, eu não sei se vocês leram com atenção, de repente vocês estão me acompanhando mais de perto, né? Assistiram o vídeo, de repente, ali que eu explico para como fazer essa tarefa e vocês estão mais em casa. Mas como eu achei vocês meio silenciosos, eu resolvi perguntar. Tá tudo certo, gente? Vocês conseguiram acompanhar bem essa tarefa? Tá tudo tranquilo? Sim? Tá. Então, só, pelo menos pro meu grupo, né, eu acho que tá de boa, acho que tá normal, a gente tá conseguindo fazer, na verdade, a gente tá fazendo esse nosso grupo, né, que é eu, o Carlos, a Ana e o Marco. Nós quatro a gente tá fazendo, acho que desde início de junho. Tô fazendo Já tava fazendo com esse grupo. pouquinhos. Muito bem, isso aí. Professor, na verdade, tinha uma dúvida sobre o trabalho que a gente estava fazendo, só que a parte da relação com os textos, a gente não sabia se tinha que colocar na nossa opinião ou em seguida dos trechos. A gente colocou em seguida dos trechos. E depois a gente deu a nossa opinião na parte de baixo. Tranquilo. Sabia, sim. E com relação a quantas páginas tinha que ter no total? Quantas vocês quisessem fazer, tá? Eu coloquei no mínimo 3, porque senão o cara ia me mandar 2 páginas, que a folha de rosto já cobria 2 páginas, né? Então eu coloquei no mínimo 3 para o cara pelo menos escrever uma página inteira para mim, sabe? Mas, assim, não tinha mínimo, tá? Não tinha máximo, aliás, desculpa. Eu podia escrever quanto... A gente já tava até cortando coisa, porque a gente passou pode demais. pode mandar. Não tem problema, tá? Tá bem, obrigada. Acho que outra coisa, acho que você me perguntar. respondeu. A parte das referências, porque para citar o texto a gente foi colocar Pereira Júnior, só que na folha de rosto do artigo, no caso, tava 2020 e no artigo tava 2019. Pois é. Não, segue a referência da referência mesmo, tá? Aquela escrita. Tá. Aquilo ali ficou errado, eu acho que a revista publicou com aquele ano errado na frente. Às vezes acontece. Mas aí então usa a referência mesmo, tá? Tá bem. Entre colegas. Professor. Oi, Rafael. Eu teria uma dúvida rápida, mas seria sobre a questão das páginas, que o meu grupo ficou meio em dúvida, porque em si tinha 2 tipos de página, né? Tinha a página que estava dizendo ali, a página que era, que a gente abriu o Word, tinha a página 25, 12, etc. do Word, e tinha a página que aparecia lá embaixo, no canto inferior direito. Qual dos 2 é para usar? É sempre a página que tá no PDF, tá? Tipo 940, 82, nunca usa a página do teu aplicativo, porque o aplicativo ele conta do 1 até o 30.
Não pode usar assim. Tem que usar a página que está numerada no documento, tá, Rafael? Isso aí já guarda para a vida, assim. É sempre desse jeito, tá bom? Gente, olha só. Alguns colegas das outras turmas me perguntaram, aí eu já vou passar aqui para vocês, tá? A questão das páginas, que a Audrey trouxe, então não tem, né? Não tem isso, podem fazer tranquilos. Vocês têm que colocar a quantidade de citações dos autores ali. Não sei se vocês já viram isso. Só que o Lattes queimou. A plataforma Lattes queimou. Não sei se vocês devem estar antenados aí, né? Nesse negócio. Então tem autores aí que se perderam nisso. E uma delas foi a professora Tanise Novello. A doutora Tanise Novello da UFPEL se perdeu no Lattes. Então, se vocês se depararem com isso, não tiverem as citações dela para colocar, só coloca que ela não foi encontrada na base, não encontraram informações. Tá? Só escrevam isso mesmo no texto, que eu sei o que está acontecendo, que é por causa do Lattes que queimou, tá bom? Então tem isso. Outra coisa é o seguinte, vocês conseguiram assistir a aula de behaviorismo? Gente, deu tempo de vocês assistirem aquela aula? Porque quem assistiu aquela aula nem se preocupou tanto com o trabalho, eu acho, né? Eu dei um baita spoiler pra vocês naquela aula. Eu assisti na sexta-feira a aula. O que falou, professor, que eu caí bem na hora? Na aula que eu gravei pra vocês de behaviorismo, tem um baita spoiler desse trabalho, cara. Eu parei lá e coloquei os dois textos, fui fazendo contrapontos. Dá pra partir daquilo ali e já meio que se achar assim, nos textos, eu acho. Que fica mais fácil. Assistir primeiro, entendeu? A aula de behaviorismo. Mas assim, vocês estão indo tri bem, gente. São só algumas dicas, na realidade, né, que eu queria trazer pra vocês. Professor. Oi? Admito que ainda o maior medo, acho que de todo mundo ainda vai ser a prova. Não se preocupem, gente. Vocês estão indo tri bem. E outra, olha só, vocês já tem quase todo mundo aqui já tem quase 4 pontos da tarefa do podcast, né? Agora vem essa tarefa aí, vocês se dedicando bem nessa tarefa, vocês vão conseguir precisar de pouquíssimos pontos na prova, tá? Então não se preocupem tanto com a prova. E a prova vai estar muito tranquila para vocês. Escutem o que eu estou dizendo para vocês, tá? Eu já elaborei as questões das provas, eu fiz elas com todo o amor do meu coraçãozinho para vocês. Então relaxe, tá? Sério mesmo. Deixa eu falar com vocês sobre a prova, aproveitando aí. A prova, eu já comentei, eu acho, mas eu quero ressaltar, tá? Seguinte, vocês vão ter uma semana para abrir a atividade prova, tá? Mas quando vocês abrirem, vocês têm 3 horas para responder ela. Então, abriu, tem que fazer na hora. Gente, é uma tentativa só? É uma tentativa só, tá? Abriu, tem que fazer na hora, faz, envia e vida que segue, tá bom? Então, a prova abre, vocês pegam ela em 3 horas, tem que fazer. Quando terminar de fazer, envia a prova, sabe? Ah, professor, deu um problema aqui na minha casa, sei lá, faltou minha internet. Pode acontecer. Mas aí vocês vão ter que montar o case de vocês aí pra mim no e-mail, entendeu? Dizer, ah, professor, faltou internet. Sei lá, vocês vão ter que explicar o que aconteceu pra mim e ver o que acontece, tá? Aí eu posso até pensar em alguma coisa para algo diferentão, entendeu? Que tenha acontecido. Só que vocês não podem me mentir que faltou, porque eu consigo ver os acessos de vocês pelo AVA, tá? Eu vejo o tempo de navegação de vocês. Então é só para caso tenha dado algum problema real, assim, de ter faltado uma internet, de ter faltado uma luz, às vezes acontece. Aí vocês escrevam para mim um e-mail que a gente vê. Mas tomem esse cuidado que eu vejo os logs de vocês. Deixa eu ver aqui, Indrigo, sobre os aspectos, tem que citar 2 para cada um de cada texto. Não, Indrigo, é só um aspecto, tá? Uma parte só de cada um dos aspectos, ou num texto ou no outro. Não precisa ser nos 2 textos, não precisa ser 2 de cada, tá? Pode ser um aspecto só, ou em um texto ou em outro. É bem tranquilo isso aí. Gente, deixa eu ver aqui mais. A prova, tá? A prova de vocês vai ser assim, ó. Claro, eu não posso dizer pra vocês que a prova é sem consulta. Então vocês estão livres para olhar os materiais, entendeu? Vocês estão livres. Até alguém me perguntou, posso navegar em outra aba? Pode, claro que pode, tá? Navegar em outra aba enquanto faz a prova. Mas o que eu vou dizer pra vocês? Eu vou dizer o seguinte, vai ser um tempo curto de prova,
Não dá para, tipo, essa questão é tal coisa, vou lá assistir. Eu acho que vocês não conseguem fazer isso. Então, quem tem anotações aí, quem está assistindo os materiais e anotando, eu acho que vocês abram a prova já com o caderno perto, sabe? E vão se guiando aí nas anotações de vocês. De repente, vocês vão querer fazer uma retomada, ir num vídeo buscar alguma informação, mas vocês já sabem como encontrar essa informação, tá? Então, não se preocupem muito com isso. Uma outra coisa da prova, uma outra dica aí que eu vou dar pra vocês da prova, é que eu não tô interessado no copia e cola, gente. Eu tô interessado em ver o que vocês vão falar pra mim ali, tá bom? Então, usem as palavras de vocês mesmo pra responderem as coisas. Não precisa ir lá dizer, peguei segundo fulano de tal. Não tô interessado em ver o segundo fulano de tal, sabe? Eu vi que tem alguns colegas que respondem prova tipo como se estivesse fazendo um trabalho, assim. Não é muito a minha vibe. Por quê? Porque se eu dei um texto pra vocês do Peter Drucker e vocês colocarem segundo Drucker tal coisa, eu já conheço o Drucker, entendeu? Já sei o que ele disse. Eu quero ver o que vocês pegaram do que ele disse. Essa é a vibe, tá? Abusem dos exemplos na prova, deem exemplos de coisas que acontecem com vocês, de coisas que acontecem nos trabalhos, em outras cadeiras, na família de vocês, ou exemplos que vocês queiram criar, mas tipo assim, deem bastante exemplos, tá bom? Acho que essas são as dicas que eu queria dar para vocês mais pontuais da prova de vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Dependendo do que for, eu respondo para vocês. Quantas questões são na prova? Eu ainda não decidi, Marco. Eu ainda não decidi, tá? Mas o que acontece? Eu penso que eu vou fazer uma prova que vocês consigam responder em 1h30, tá? Vou liberá-la para 3 horas, mas vocês vão responder em 1h30. Aí eu vou fazer um testezinho aqui, mais ou menos, de ver quanto tempo vocês vão ponderar na questão e tal, e quantas questões eu vou colocar. Mas ainda não defini isso aí. Mais alguma pergunta, gente, nessa prova? Fala, Rafael. Só uma dúvida, o que o senhor acabou de falar que na verdade eu tive que sair rapidinho? Eu falei Nesse momento. Pra vocês que eu não defini quantas questões tem na prova ainda. Eu vou definir isso entre hoje e amanhã. Mas vocês vão conseguir fazer ela em 1h30, tá? Essa é a minha ideia. Eu vou dar 1h30 a mais. Então vocês vão ter 3 horas, mas vocês conseguem fazer ela em 1h30. Essa é a minha ideia. Quando é que a prova vai ser liberada, mais ou menos? Eu pretendo liberá-la na sexta-feira, tá? Na sexta eu já vou liberá-la pra vocês. Essa sexta agora? Essa sexta agora. Aí vocês já podem fazer. Mas, gente, tomem esse cuidado, tá? Pelo amor de Deus, quando abrir tem que fazer. Não vai abrir, tipo, é sexta, o professor já liberou. Aí vocês vão abrir, tipo, amanhã eu faço. Aí vai abrir amanhã pra fazer e não vai dar, entendeu? Então tome esse cuidado. Quando abrir, tipo, quando for fazer a prova, para pra fazer a prova. Tipo, vou fazer a prova do professor Zépica. Aí para ali, senta na frente do computador e vai fazer a prova. Ou do teu celular, enfim. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? E vai ficar a gente pode entregar até a semana que vem, na sexta. Vocês vão ter essa semana inteira pra abrir ela, tá, Carlos? Só que, claro, quando abrir tem que fazer em 3 horas, é isso, sabe? Então, se quiser abrir, tipo, lá, quinta-feira da semana que vem, sexta-feira da semana que vem, vocês abram. Só que, claro, com o cuidado de que tem que fazer dentro desse prazo. O AVA, eu tenho percebido o AVA mais pesado na sexta-feira. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Eu acho que todo mundo meio que deixa pra fazer as coisas na sexta, assim, né? E aí o AVA fica Eles meio... têm feito bastante manutenção também no AVA. O AVA fica... eu não sabia disso, olha aí, ó. Bom saber, Aldrin. Mas o AVA fica meio inabitável na sexta, então eu acho que é melhor vocês se cuidarem e fazer isso antes. Anderson, a prova vale 4 pontos, tá? 4 da prova, 4 do podcast e 2 dessa avaliação dessa semana que tá rolando aí. Vocês estão com umas caras de desespero, gente. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Só pra certeza, a próxima semana em si, essa semana na verdade, né, a gente não vai ter nenhum material novo, né, pra estudar. Não, essa semana não. Não vou liberar aulas pra vocês na sexta, só a prova, né. Com relação às presenças lá, tá, deixa eu conversar com vocês aqui, ó. O que eu não vou considerar aquilo como presença, tá, Guilherme e colegas. O Guilherme perguntou se eu ainda tô avaliando pelos comentários dos vídeos no YouTube. Eu acho que vocês se dedicaram muito
para aqueles comentários. Então eu tô afim de largar isso aí como décimos a mais nas notas da prova de vocês. Vocês ganharam o direito, tá bom? Então eu tô monitorando, tá, Guilherme? Eu tô monitorando, mas assim, eu tô monitorando mais os últimos vídeos, tá? Tô olhando mais para esses últimos vídeos. Aqueles lá primeirões lá meio que já fechei. Então, tá, na realidade eu tô monitorando e o monitor também tá monitorando, o Gustavo. Então, de repente dá tempo ainda de ir lá, porque o Gustavo tá com essa primeira parte dos vídeos e eu tô com essa última. Então dá tempo de comentar ainda e tentar desbravar esses décimos aí, tá? Mas Quem é pelo Gustavo, menos professor? o Gustavo é o nosso monitor. Eu não apresentei ele pra vocês, eu tá. acho. Eu esqueci o nome dele. Gustavo Miller, tá? Ele tá Professor. monitorando e aí eu vou colocar. Aí já vou te deixar falar, tá, Rafael? Vamos combinar o seguinte, ó. Vocês têm ali a pontuação do podcast, já tá liberado pra vocês, tá? Vou liberar pra vocês também a pontuação da avaliação. Assim que eu conseguir vocês todos mandarem e eu corrigir, eu vou liberar a avaliação da pontuação. Aí vocês sabem quanto que vocês tiraram nas duas coisas, tá? Tem lá aquele meio ponto que vocês têm do Guerreiro Ramos. Lembra? Quem fez aquilo também tem meio ponto. Então eu não vou cuidar assim, tipo, tá, e vocês têm que fazer essa somatória entre vocês aí, entendeu? O meu Excel vai somar pra mim. Mas tipo, pô, eu tenho 4 pontos do podcast, 2 pontos do Guerreiro Ramos. Na prova eu tenho 2 pontos. Isso aí dá 8. Tá faltando meio ponto aí do Guerreiro Ramos. Aí vocês me cobrem, entendeu? Pode acontecer. Ou, eu acho que tá faltando, pô, eu tenho 8 pontos total e mais meio ponto do Guerreiro Ramos, eu não ganhei nada pelos meus vídeos comentados. Aí vocês podem mandar um e-mailzinho que também eu posso olhar isso aí pra vocês, entendeu? Mas fiquem cuidando, mas somem isso antes e vejam, né? Não vai ficar mandando e-mail, professor, vem minha nota. Não. A nota vai estar aquilo ali. Se vocês desconfiarem que tem alguma coisa errada, vocês podem mandar e-mail pra mim, tá bom? Agora sim, Rafael, fala aí. Eu não sei se tô certo disso, mas na verdade eu me lembro no início, bem lá no início da matéria, eu me lembro de estar dizendo que a matéria seria ministrada por 2 professores. Uhum. No próximo semestre não, próximo bimestre vai ser ministrado pela outra professora? Ia ser, tá? Ia ser. A professora Cristiane Goulart Quintana não ia assumir a disciplina pra vocês. Mas aí a gente acabou fazendo a gente conversou, eu e ela. E aí eu vou ficar com a disciplina de vocês. Fizemos umas trocas, assim, umas organizações. E aí eu vou conduzir ela até o final, tá bom? Então, quem me ama é uma boa notícia, né? Pra quem não me ama, aí faz parte. Então pra mim é boa notícia, então. Tá, gente, mas aí não vai ser a professora Cristiane. Mas provavelmente vocês vão ter outras disciplinas com ela mais à frente, assim, vocês vão conhecer ela ainda. A professora Cristiane Goulart Quintana é esposa do professor Alexandre Costa Quintana, que também dá aula pra vocês. Vai ser um professor. O professor Quintana, ele é grandão, assim, na contabilidade. É um cara bem ícone do curso. Vocês vão ter bastante aula com ele. Gente, mais alguma dúvida? Não? Hoje a gente tá conversador, né? Tá, então vamos lá. Vamos fazer aquela recapitulação que a gente faz sempre? Pode ser? Deixa eu pegar. Vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. E eu vou fazer já meio que olhando para a prova de vocês, para dar uns bisus para vocês. Daí eu vou recapitular assim, claro, geralzão, né? Mas vocês vão ter mais umas noções assim. Então, a gente já teve aula, ó, vamos lá, vamos pensar. Cronologia do pensamento administrativo. A gente já teve a aula de administração científica. Já tivemos aula de teoria clássica do Fayol. Depois a gente teve Escola das Relações Humanas. Aí, depois da Escola das Relações Humanas, a gente foi para a teoria neoclássica. Deixa eu liberar aqui. A Escola Neoclássica. Depois da Escola Neoclássica do Drucker, a gente foi para... meu filho, deixa eu orientar. Vamos lá. Aí a gente foi para a escola neoclássica do Drucker, aí a gente foi para essa função bem estruturalista aí da burocracia e do estruturalismo, que é o que a gente vai retomar hoje.
e a gente fecha o primeiro bimestre com o behaviorismo, tá? Então a gente tem 3 teorias para a gente retomar hoje. Bastante coisa. Jesus, me ajuda a ser sucinto. Vamos lá. Então, gente, escola... Tá, vamos lá. Escola behaviorista. Escola burocrática, desculpa. Né? Escola... Deixa eu perguntar, eu já retomei neoclássica com vocês, né? Já? A do PODC? Tá, gente, então a burocrática. A burocrática, essa é a teoria do Max Weber, tá? O Weber, ele escreveu sobre burocracia muito tempo antes e vai ser retomado muito depois. Por quê? Porque a gente precisa ter em mente, olha só, na administração tudo é meio que cíclico, tá? Então, lá na Escola das Relações Humanas, a gente tem um super enfoque nas pessoas. Por quê? Porque o que vem antes é meio desumanizador das pessoas. Vocês lembram? Aquela pessoa apertadora de parafuso que eu falei, do homem-máquina? Aí a gente tem a Escola das Relações Humanas que estava romantizada no trabalho. Depois da Escola das Relações Humanas, a gente vem com uma teoria chamada a teoria neoclássica, que é o quê? É tentar tornar a coisa mais impessoal, voltar para uma impessoalidade, certo? Só que nessa impessoalidade, a coisa fica meio normativa. Muitas normas, muitos formulários, muitas coisas nesse sentido. Muito papelório, papel mesmo, tá? Papelório, assim, muito papel. Aí a burocrática, então, ela é retomada porque a burocrática ela é uma ideia, uma teoria maravilhosa para se organizar o papelório. Para se organizar essa coisa muito grande, essa estrutura muito inchada, muito grande. Então o Weber, é uma coisa até esquisita, né? Que a gente tem a burocracia por uma coisa lenta, demorada. E o Weber, justamente ele pensou a burocracia de uma outra forma. A ideia do Weber era uma ideia de que a teoria da ciência, isso aqui eu botei na prova de vocês, ó. A teoria da ciência precisava estar impregnada de teoria da ação. O que ele queria dizer com isso? Que não adiantava tu ficar escrevendo, pesquisando, escrevendo. Tu tinha que tomar uma atitude com o que tu estava pesquisando. Entende? Então o Weber, ele faz toda essa questão de colocar as coisas em prática, colocar as coisas a funcionar de forma prática. Essa que é a grande ideia do Weber. Tá? Então ele vai olhar para as grandes estruturas das empresas, das organizações, e ele vai propor uma forma de organizar isso, que seja impessoal, baseada na técnica, não baseada mais na pessoa, e sim no cargo, uma coisa bem que remete às ideias clássicas e neoclássicas, porém sem aquele apego do homem apertando o botão, sabe? E sem aquele formulário, e sim uma questão tecnicista. Então a burocracia, ela por muito tempo vai ser meio que a casa da administração, se dá para falar isso. A burocracia ela tem um grande legado aí, que é fundamentar a profissão do administrador. Então o administrador esperado dentro das indústrias, das empresas, dos setores públicos, é um administrador que tenha todos aqueles princípios neoclássicos, mas bem focado na questão burocrática, do trabalho burocrático. Antes de entrar e falar de burocracia, eu quero falar uma coisa para vocês, que é a questão do triângulo, tá? Catolicismo, protestantismo e capitalismo, tá? Isso vai valer um destaque aqui. Gente, vamos lá, aula de história agora, mas falando sério, tá? O catolicismo... Gente, antes disso, eu não estou falando de religião de vocês, tá? Estou falando de uma coisa científica, pelo amor de Deus, tá? Beijo pra todo mundo, amo todo mundo. O catolicismo da Idade Média, ele tinha uma ideia de que acumular lucro era pecado. Então, tinha até um versículo assim, do tipo... não junteis tesouro na terra, onde se consome, juntar tesouro nos céus, no reino dos céus. Joga alguém aí no Google isso pra mim, não juntar tesouro na terra, juntar no céu. Vê se vocês acham isso. E joga aqui no chat pra mim, por favor. Então tem isso na Bíblia, tá? E o catolicismo, ele pregava isso muito forte.
não podia ter lucros, tesouros. O que tinha que ter? Tinha que trabalhar meio que por uma questão de subsistência, e o que tu excedia, tu meio que ajudava a igreja de alguma forma, assim, dando dízimo e comprando indulgências. A gente está falando de Idade Média, né? Então, padre, eu pequei, tá tudo bem, paga alguma coisa. Aí, obrigado, Guilherme, ó. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntais tesouro, ficou 3 pontinhos ali. Mas deve ser, juntais tesouro no céu, uma coisa assim. Então essa era a grande ideia da Igreja Católica, tá? Da Idade Média, era não ficar juntando dinheiro. Aí, no meio desse caminho, aparece o Martinho Lutero, que ele era um monge, tipo um padre, e ele faz uma nova interpretação da Bíblia, tá? Ele vai dizer o quê? Que as pessoas não têm mais que ouvir a Bíblia por causa do padre. Não tem que ouvir a Bíblia na voz de um padre ou na voz de alguém. Elas mesmas têm que ler a sua Bíblia. Para isso, ele vai dizer, ele precisava de dinheiro, ele precisava de grana para poder o quê? Imprimir Bíblias. Traduzir Bíblias, imprimir Bíblias, para as pessoas terem acesso à Bíblia. Ele traduziu a Bíblia, senhor? Sim, ele traduziu a Bíblia. Pois é, que eu me lembrava, né? A Bíblia era só no latim antes, só latim. Tanto que os padres, né, o Papa lá, se vocês forem ver, o Papa só se manifesta em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica. Carlos, tu ia falar alguma coisa? Eu te cortei, eu acho. Não? A mesma coisa que a colega falou, ele traduziu para outras línguas. Isso, ele traduziu. Se vocês forem ver, as Bíblias todas na primeira página elas têm traduzido por fulano de tal, que é uma tradução baseada numa tradução alemã, que é a tradução do Lutero, tá? Mas aí, então ele precisava popularizar a Bíblia, e ele precisava de grana para fazer isso. E aí ele faz uma nova interpretação dessa questão. Então, vocês lembram lá quando eu falei na primeira aula que as pessoas elas trabalhavam por subsistência, elas trocavam, elas não vendiam as suas mercadorias, elas produziam o excedente, elas trocavam por alguma outra coisa, certo? Quando Lutero entra nessa jogada, ele percebe o quê? Que esse excedente, ele pode ser vendido, e isso aí que vai ser vendido gera um lucro, gera uma grana. E essa grana, ela poderia, então, se a pessoa começar a ter mais grana, ela vai poder consumir mais, gastar mais, enfim, ser mais rico. Uma pessoa mais rica, ela vai querer sempre ficar mais rica, entendeu? O Lutero meio que apostou num sentido mais ganancioso da coisa. Então, a pessoa, ele liberou essa questão do lucro. Ele dizia o contrário da Igreja Católica. Ele vai dizer, o trabalho enobrece, o trabalho dignifica, o trabalho é uma bênção o homem comer do fruto do seu trabalho, certo? Por que isso? Porque as pessoas trabalhando mais ganham mais dinheiro, e ganhando mais dinheiro colocam mais dinheiro na causa dele, que seria essa causa de distribuir a Bíblia, né, para que as pessoas tiverem acesso a esse evangelho numa versão luterana, que é essa versão que a gente conhece hoje das igrejas. Então, hoje tem as igrejas baseadas nesse tipo de evangelho, tá? Nessa leitura de evangelho. Tá. O que eu quis dizer com tudo isso? Por que eu expliquei isso tudo? Porque isso é uma ruptura muito grande para o pensamento de tudo dentro da administração e das empresas, e vocês, contadores, estarão aí para isso, inclusive. Por quê? Porque lembra que eu falei lá do Luca Paciolo, o Frei, que ele estudou as partidas dobradas? É justamente nesse sentido. É organizar o dinheiro que vem desse trabalho, desse excedente de trabalho. Porque se tu só trabalha pela tua subsistência, tu não tem nada a mais. Então tu nem precisa de um contador, por exemplo. Tu vai administrar o que tu tem e vida que segue. Se tu trabalha a mais, tu precisa de alguém que organize o teu dinheiro. Para quê? Para tu poder comprar as tuas coisas. Mas na Idade Média, a gente está falando em 1517, com Martinho Lutero, também ajudar na causa de a Bíblia ser popularizada em todas as línguas, em todos os idiomas, em todos os países. Certo? Então, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é esse livro do Max Weber que vai explicar tudo isso. E é muito importante entender esse conceito, tá? E eu vou jogar na prova de vocês exatamente essa pergunta.
qual a relação entre catolicismo, protestantismo e capitalismo. Aí vocês sabem que é isso aqui que eu falei, tá? Aí vocês façam o freestyle de vocês aí, para escrever isso aí na prova. Então o catolicismo ele vai para essa lógica de acúmulo de capital, certo? Beleza. Se a gente vai trabalhar para acumular capital, para ter mais dinheiro, a gente precisa de uma estrutura adequada, onde as pessoas vão trabalhar de uma forma impessoal. E aí o Weber traz o conceito de burocracia. Pega comigo aqui, ó. Vocês já viram, óbvio que vocês já viram algum filme do FBI dos Estados Unidos, né? As investigações, o FBI e tal. FBI, a sigla é Federal Bureau Investigation. Federal Bureau Investigation. Então, é escritório de investigação federal. O Bureau significa escritório. Então, burocracia vem de Bureau, que é escritório. Se a gente tivesse traduzido certo, não ficaria tipo teoria burocrática. Ficaria teoria dos escritórios, teoria alguma coisa nesse sentido, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Para vocês sacarem que a ideia da burocracia é essa ideia do escritório, cada um com a sua mesinha, cada um com a sua sala, cada um com o seu computador. Imagina uma grande repartição pública, sabe? É isso. Mas pensando em burocracia, a gente acaba já imaginando, né, toda a parte do aquilo escritório. ali, sabe? Perfeito. Tipo, tu vai na mesa de agora vai lá no setor tal pra pegar outra assinatura, sabe? Essa é a lógica. Professor, Pode falar. até dando um exemplo, na verdade foi até interessante que na época que eu tava estudando burocracia, eu achei engraçado que eu tive um baita problema burocrático, porque eu fui fazer umas coisas no banco e foi completamente, eu passei acho que quase umas 5 horas no banco e não deu por causa de uma assinatura. Tá aí, ó, uma disfuncionalidade básica da burocracia, que é esse excesso de formalismo, né? Mas é interessante tu colocar isso. Eu vou chamar depois a atenção para essa questão da disfuncionalidade. Mas assim, se o Weber, que foi quem propôs essa teoria, ele tivesse hoje vendo a burocracia acontecer, ele ia surtar, gente. Ele ia surtar, porque o cara ele era um cara de prática, ele era um cara de ação. Ele desenhou a burocracia para ser um sistema que funcionasse de forma rápida, entendeu? De forma rápida, encadeada, que ninguém esperasse 5 horas por uma assinatura. Coisa que pro Weber era inconcebível. E acaba que hoje a gente deturpou um pouco a ideia do Weber, e aí fica essa coisa de excesso de formalismo, entendeu? É uma coisa muito estranha ver a burocracia como ela é hoje, assim, pela visão weberiana, tá? Mas aí voltando aqui, então, ó, então o Weber ele vai propor esse formato de estrutura, tá? Que é essa estrutura máquina. Então, olha o outro insight para a prova, tá? A teoria do homem-máquina é uma teoria lá do Taylor, que é esse homem apertador de botões. A teoria máquina do Weber é outra coisa. É o que, professor? É a teoria de que a empresa ela é uma grande máquina, que ela funciona automaticamente. Então, se o chefe libera um papel para o subordinado vai assinar aquele papel e vai liberar para o outro, e aquilo ali vai acontecer naturalmente, sem esforços. Entende? Essa é a ideia do Weber, que é uma máquina e a máquina funciona automaticamente. Claro que hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A coisa não é bem assim. Mas o que ele pensou era isso. Então ele vai propor essa questão de autoridade. Ele vai dizer, existem tipos de autoridade e de sociedade. Aí olha o que ele vai fazer. Ele vai separar isso em 3, tá? Ele vai separar na sociedade tradicional. E ele vai dizer, as pessoas que dentro de uma sociedade tradicional, elas se submetem porque elas são obrigadas a se submeter a essa estrutura. Por exemplo, pensa aí num sistema penitenciário, sabe? O cara é obrigado a ficar preso. Ele não tem o que fazer. Se ele resolver não cumprir a regra, ele vai o quê? Vai apanhar, vai ser punido, vai para uma solitária. Se ele tentar fugir, ele pode levar um tiro e pode morrer.
Vocês percebem? Então ele se submete porque ele é obrigado a se submeter, tá? A máquina do tradicional funciona assim. Aí tem a sociedade / autoridade carismática, que é o quê? A sociedade do carisma. As pessoas são conduzidas por causa de alguém, baseado no carisma de alguém. Então, as pessoas, normalmente elas estão dentro dessa organização por livre e espontânea vontade, sabe? Dá um exemplo para mim, professor. Vamos pensar assim, um grande líder político, que as pessoas vão lá seguir as ideias daquele líder político, ou um grande líder religioso, que vai lá e que ele tem alguma ideia, as pessoas seguem ele, ou um líder de algum movimento social, de algum movimento estudantil, então alguma causa social. As pessoas se juntam porque acreditam naquela pessoa, aquela pessoa tem um grande carisma e conduz elas. Vocês já viram eu falar isso, né? Essa pessoa é muito carismática. É nesse sentido, essa pessoa ela agrada muito e ela conduz porque ela agrada, ela te convence porque ela te agrada, tá? Professor, Oi? isso também poderia ser, talvez, um líder informal também tem essa característica, certo? Normalmente sim, porque quando tu fala de líder informal, tu tá falando das pessoas estarem numa estrutura que ela não é a formal, a obrigatória, né? Então as pessoas estão ali por livre e espontânea vontade. E aí, então, normalmente é uma condução baseada em carisma. Concordo contigo. Tá? E aí a gente tem o terceiro tipo, que o Weber vai chamar de sociedade e autoridade burocrática. Que é o quê? As pessoas vão se submeter dentro dessa autoridade não porque elas vão apanhar ou morrer como lá na tradicional. Não tem a ver com isso. Elas não vão se submeter porque elas estão muito felizes e gostam daquela ideia. Não. Elas se submetem por causa de um benefício que elas recebem por se submeterem. Que benefício é esse? Gente, alguém chuta aí que benefício é esse? Dentro da burocrática? Grana, salário, perfeito. As pessoas se submetem pelo seu salário. Então, eu me submeto para receber. Então, se meu chefe mandar eu passar o dia inteiro carimbando, eu vou passar o dia inteiro carimbando, porque eu tenho que receber meu salário no final do mês. Certo? Então, essa recompensa financeira, ela é essa recompensa da sociedade burocrática. As pessoas se submetem por esse desejo. Vamos trazer para nossa realidade aqui, ó. A gente está na aula de Fundamentos de Administração aqui do professor Zépica. Por que vocês fizeram um podcast? Não é porque vocês adoraram a ideia, é porque vocês precisam aprovar na disciplina. E aí, para aprovar na disciplina, eu me submeto a essa diretriz dada pelo professor. É o que? Burocracia pura. Percebem o que eu estou falando? Então, esses são os 3 tipos de sociedade e de autoridade do Weber, tá? Aí, deixa eu perguntar para vocês assim, em uma empresa muito criativa, tá? Vamos pensar numa startup, uma empresa de base tecnológica. Deixa eu voltar. Vocês sabem o que é uma startup, gente? Startup? Não? Alguém sabe? Startup, o Carlos sabe. Oi? Startup é uma empresa de base tecnológica, então é uma empresa que trabalha e produz tecnologia, trabalha com e produz tecnologia, e ela normalmente é escalonável, ela é programada para crescer muito rápido em muito pouco tempo, porque é uma ideia muito legal que vai ganhar muito mercado muito rápido e ela vai crescer muito rápido. Então essas empresas, normalmente elas crescem em inovação, em criatividade. Fica de tarefa de casa aí procurar entender o que é startup, tá? Porque eu vou pôr uma questão assim na prova de vocês. Vou pedir para vocês relacionarem startup com o modelo weberiano. Então, vai olhar depois no YouTube o que é startup, tá bom? A Topway aqui é uma startup. Oi? A Topway aqui é uma startup. Cresceu muito rápido. Em Essa várias empresa que cidades. escalonar muito rápido, toda com base em algum modelo tecnológico por baixo. Então depois vai dar uma olhada aí no YouTube ou ler alguma coisa para entender startup, tá? Mas essas empresas... Administradores também, toda essa... Com administradores e toda essa estrutura já pronta, né? Sim. Eles fizeram lá em Pelotas, vieram para cá e tal. Outra startup muito famosa que tem aí é o Anotaí. Vocês conhecem o Anotaí em Rio Grande? Vou até escrever aqui no chat. Depois segue a página dos guris lá no Insta, gente. Os guris são tribom. Anota aí. Pra dar uma força.
é essa empresa que tu pede teu lanche ou a tua pizza direto por um robozinho, assim. Tu entra no WhatsApp e tu diz oi, boa noite. Aí o robozinho diz, te manda o menu, o cardápio, tu já escolhe. Quero um Bauru tal. Aí o robozinho já anota. Quero sem tomate. Ele tudo ali anota. Tu tá conversando, mas na realidade é um robô que tá fazendo o teu pedido. Muito legal essa empresa dos guris, que é uma Anota Aí, que é uma startup. Depois segue eles no Insta. O que eu quero dizer com isso? Uma startup, normalmente ela é baseada em criatividade, em inovação, nesse ímpeto criativo, certo? Só que se ela não tiver, então, um líder de uma startup, ele tem que ser carismático. Concordam comigo? Só que se a startup não tiver um mínimo de organização, de planejamento, de direção, de controle, ela não consegue andar, porque fica só uma grande festa no ambiente de trabalho, entendeu? Então o que eles precisam? Precisa de um líder que seja equilibrado, tá? Entre uma questão mais carismática e weberiana, certo? Faz muito sentido. Então se eu perguntar para vocês aí qual é o modelo de liderança weberiana ou de autoridade weberiana para startup, vocês vão ter que me dizer que tem que ser um pouco dos dois. Porque se for só burocrático, fica aquela coisa bem quadradona, né, de um setor público. Se for só carismático, fica aquela coisa muito alegria, diversão e acaba não produzindo tanto, certo? Professor. Oi, Isabel, fale. Eu tive que dar uma saidinha, eu não peguei essa parte. O líder ele tem que ser dois o quê? O líder da startup, ele precisa ser carismático e burocrático, tá? Mas eu tô gravando aqui, depois de repente tu dá um take aqui, tá, Isabel, pra pegar essa explicação, ela é válida aí. Tá bom? Então, essa questão da startup, aí, por exemplo, se eu perguntar pra vocês, uma instituição religiosa é uma autoridade baseada em carisma, é carismática. Uma repartição pública é burocrática. Uma monarquia, se eu perguntar pra vocês, uma monarquia, um império, que tipo de autoridade vocês acham que seria? Tradicional? Tradicional. As pessoas são obrigadas a se submeter, perfeito. Então vocês sacaram, ótimo, tá? Então o Weber ele vai desenhar esse modelo de gestão, tá? Baseado no escritório, no bureau, na burocracia. E o Weber ele vai falar diversas coisas que existem e que acontecem dentro da burocracia, que são os pressupostos dela, tá? E aí eu não vou ficar falando de todas elas aqui, mas eu vou só lembrar vocês que é a questão da incerteza, a questão de utopia, que o modelo é muito utópico, não é 100% real, aplicável, tá? Essa questão de impessoalidade, muitas vezes de excesso de papelório, de excesso de normas, tá? Uma coisa que tem a burocracia, ela traz a profissionalização da administração. Então, o administrador passa a ser administrador baseado numa ideia bem burocrática, um modelo bem burocrático. Quem é que estava na palestra do Guerreiro Ramos aqui, gente? Quem estava lá? O Guerreiro Ramos, ele foi o pai da administração no Brasil, vocês sabiam? Foi ele que instituiu a profissão do administrador. Então, a administração ela vem nesse formato meio burocrático, assim. Então, essa questão da profissionalização, da separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, vocês já devem estar estudando isso, eu acho, né? Na Contábeis isso é bem de vocês. A pessoa física é uma coisa, a pessoa jurídica é outra. E a questão da despersonalização, né? Quanto menos pessoal é, melhor a burocracia funcionaria, tá? Gente, aí a gente tem uma questão que é bem trick question, assim, essas perguntas meio pega-ratão, tá? Que eu coloquei pra vocês, inclusive, se posicionarem no vídeo. E aí, mas no comentário do YouTube não tem certo ou errado, né? No comentário do YouTube é a opinião de vocês. Mas pra prova tem certo ou errado. E aí eu vi que vocês comentaram algumas coisas e eu resolvi voltar aqui com vocês. Que é o seguinte: tem como alguma coisa ser burocrática demais? Essa é a pergunta, tá? Aí eu vou dizer pra vocês o seguinte:
Se eu perguntar para vocês, tem como um escritório ser escritório demais? Não tem como, né? Tem como um apartamento ser apartamento demais? Não tem como. Um apartamento é um apartamento. Agora, tem como um apartamento ser pequeno demais? Tem. Tem como um apartamento ser frio demais? Tem. Tem como um apartamento ser, sei lá, mal localizado? Tem. A gente tem como dar características para um apartamento. Mas a gente não pode intensificar o fato dele ser um apartamento. Entende? A burocracia é a mesma coisa. Burocracia é o formato de gestão. Burocracia é o pano de fundo. O que precisa acontecer é excessos na burocracia. Eu usei esse termo na aula, eu acho que confundiu vocês, tá? São disfuncionalidades da burocracia. No sentido de que não funciona. É disfuncional, não funciona. Entende? Falta funcionar. Então, um excesso de papelório é disfuncional. O Rafael fica 5 horas no banco esperando uma assinatura. É disfuncional. Não funciona isso. Mas não é burocrático demais. Tá bom? É só burocrático. É disfuncional. Aí sim, pode ser de mais ou de menos. Tá bom? Então, quando eu falei em escassez, em excesso, eu acho que eu acabei bagunçando um pouco as ideias para quem viu o vídeo gravado. E aí fica aqui pra gente discutir. Mas não se preocupem se alguém for lá e defender o que podia ser burocrático demais. Faz parte do processo de aprendizado a gente retomar ideias, redesenhar ideias. Por isso que vocês estão na graduação, né? E graças a Deus vocês estão aí num ambiente público, gratuito, de qualidade, que a gente pode discutir as coisas com as nossas ideias, né? Tem lugares que a gente não pode, sabia? Dizer pro aluno, repense isso. Tem lugares que não pode. Aqui a gente pode, então agradeçam aí esse nosso ambiente, tá? Democrático. Mas assim, então tem que dar uma olhada com cuidado nisso, tá? Não dá pra algo ser burocrático demais, assim como não dá pra um apartamento ser apartamento demais, ou nada a ver, né? Mas não tem como um sapato ser sapato demais. Sapato é a condição dele. Tem como ele ser apertado, menor, pequeno, feio, bonito, alto, baixo, entende? Tá, gente? Então é isso que eu quero dizer para vocês nesse sentido de escassez e de excesso. Aí eu trouxe para vocês aqui a questão de teoria do homem-máquina do Taylor e de teoria máquina da burocracia que eu já tomei na aula aqui, tá bom? Então fiquem ligados nesse conceito. E aí a gente fecha a teoria da burocracia, pelo menos da minha parte aqui, tá? Vamos para estruturalista ou melhor, vocês querem perguntar alguma coisa nessa teoria? Ficou alguma coisa que não ficou clara para vocês? Tá tudo certo? Se vocês quiserem perguntar, olha agora, para ver sexta-feira aí, gente. Tá, então vamos para estruturalista. A estruturalista... Professor, desculpa, só uma dúvida rápida. Pode falar. Sobre a questão da teoria do homem-máquina e da máquina do Weber. A principal diferença entre eles é que o homem-máquina em si transformava o homem em algo padronizado, algo que se ele só vai apertar um botão vai ficar lá infinitamente. Isso. Enquanto a máquina de Weber em si é algo mais como se a organização fosse uma máquina que ela funciona sozinha, automaticamente, certo? Perfeito, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Perfeito, Rafael. Gente, a teoria que vem depois da teoria burocrática é a teoria chamada estruturalista. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a teoria burocrática ela é bem estruturalista, ela é uma teoria de estrutura. Fica analisando a estrutura, a hierarquia, o repasse de papel, o repasse de normas. Vai acabar aqui a chamada. Para que eu vou fazer um Meet novo pra gente. Peraí. Nossa, colocaram limite no Meet. Que droga. Sim, agora tem isso. Aí a tua aula acaba e todo mundo fica tipo, o que aconteceu? Faz parte. Tô louco pra dar aula presencialmente pra vocês, mas eu acho que a nossa turma não vai se encontrar presencialmente em momento nenhum. Mas aí quando vocês me verem na FURG, vocês vêm falar comigo, tá? Tá, gente, vamos todo mundo entrar nesse link e sair dessa aula, tá bom?
Gente, vamos lá. Tá, acho que aceitei todo mundo. Tá. Gente, então é o seguinte, ó, a estruturalista. Permitir. Tá, vamos lá. A estruturalista, então, ela vem ela vai analisar o quê? Ela vai analisar outros tipos de estrutura que não apenas é burocrática, tá? Porque essa burocrática é uma teoria que se aplica muito bem ao quê? A uma empresa, a um setor público. Só que a estruturalista ela vai vir num sentido de que existem outros tipos de organização. Vocês lembram lá quando eu falava para vocês que as organizações elas podem ser informais, que às vezes ela não precisa ser focada no formal? Então, a estruturalista ela vai olhar para esse tipo de organização informal. Ou também ela vai olhar para organizações que não tenham fins lucrativos, certo? Então eu acho que assim, até eu acho que foi o Rafael que me perguntou, não consigo ver a aplicação, né? Porque as outras ficam muito fáceis assim, a aplicação, como é que eu coloco isso a funcionar? A estruturalista, a pergunta do Rafael ela foi muito inteligente nesse sentido. Porque a estruturalista ela não vem nessa coisa de prescrever, de te dizer, faça isso. Ela vem muito mais numa ideia de analisar, de entender o que está acontecendo. Ela quer entender o processo, ela quer entender o que se faz, quer entender por que se faz, entende? Se a gente fosse botar as teorias para conversar, assim, de repente a escola das relações humanas ia perguntar: como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso produzir mais? Aí ia vir a neoclássica: como é que eu posso melhorar a tarefa? Aí ia vir o Taylor: como é que eu posso fazer funcionar, produzir mais e se cansar menos? Em todas essas perguntas tem uma palavra junto, que é o quê? O como. Vocês percebem? Como. Eles querem métodos. A estruturalista está mais interessada em perguntar: por que a gente está fazendo isso? O que a gente está realmente fazendo? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, bem focado para vocês pegarem a jogada da estruturalista, tá? Vamos pegar a ideia do nosso podcast. A pergunta das escolas mais clássicas, né, das relações humanas, é dizer: como é que a gente faz o podcast sem se estressar? Então, que plataforma usar? Como é que eu faço ele sem ler tanto? Como é que eu faço ele sem ter que interagir muito? Sou muito envergonhada. Como é que eu faço? Como? Como é que eu faço? Como que eu faço isso rápido, sem perder muito tempo, sem me cansar muito? Como? Entendeu? Aí vai vir uma outra pessoa, no caso eu tô brincando aqui, né? Mas o como seria vocês perguntando, né? Aí vem o professor bem estruturalista e vai dizer: tá, mas o que vocês estão fazendo? A gente está conversando sobre a disciplina. Por que vocês estão fazendo isso? Para conseguir fazer um casamento entre a teoria e a prática. Então a partir do momento em que tu pergunta o que e o porquê, tá, então na realidade, se eu estou fazendo isso para entender teoria e prática, já nem me aperto tanto em como, em que tipo de pergunta eu vou fazer. Eu posso conversar sobre isso com o meu colega. E aí eu posso fazer de uma outra forma. Então as novas formas elas emergem quando faz essa reflexão de o que e como. Desculpa, o que e porquê, tá? Agora que eu dei esse exemplo micro para vocês, vamos pensar nas grandes empresas, tá? As grandes empresas, elas querem sempre melhorar as suas atividades, as suas produtividades, que seria questão de melhoria contínua, melhores práticas. Vocês já trabalharam em empresa que receberam a cartilha das melhores práticas, não? Mas é super normal tu receber as melhores práticas para se trabalhar na empresa. É o como, né?
Agora, muitas vezes a empresa está focada em fazer isso. Agora, eu me lembrei do Super. Tem um colega que trabalha no Super nessa sala e ele não está aí hoje. Mas, assim, às vezes as empresas estão focadas em quê? Em vender, em entregar, em vender e ganhar dinheiro e vida que segue. Mas se elas param de se perguntar o que elas estão fazendo, tá? Muitas vezes elas perdem a razão de existir. E aí elas vão simplesmente à falência. Vão à falência, elas perdem a razão de existir. Tá? Então, olha só, vocês não vão me mentir que não, mas vocês já foram. Vocês já foram alugar fita, né, nas locadoras. DVD vocês já foram, né? Alugar 7 DVD por R$7 para entregar na outra semana. Vocês já fizeram isso, não me mintam. Vocês pegavam 7 DVD catálogo por 7 pila para entregar na outra semana, lá na Lúdio, lá no centro. O que é fita que eu não sei nem o que é fita. Te faz, você for na tua casa tem até o VHS ainda. As fitas cassete gravada do Guns. As coletâneas feita por ti. Gente, olha aqui. As locadoras, então, o mercado das locadoras era o que? Era alugar fita, alugar DVD. Certo? E elas faziam o quê? Compravam 1 milhão de fitas e de DVDs para alugar. Vocês são muito novinhos, mas vocês não assistiram Titanic em 2 fitas. Eu tive o privilégio de assistir Titanic em 2 fitas. Porque o filme era tão grande que não cabia numa fita só, tá? Então tu assistia toda uma e depois tu botava a outra pra assistir o resto do filme. Tipo aqueles filmes de cinema que tinha intervalo. Era tipo isso, tá? As fitas. Aí o que as locadoras faziam? Pô, o Titanic era um sucesso, um clássico, né? Daqui a pouco eu vou começar a cantar aqui, abrir os braços na proa do navio. Deixa eu voltar. Mas aqui, elas compravam muitas fitas, porque eles queriam alugar muito, entende? E aí se tu chegasse na locadora e tu quisesse, eu quero a fita do Titanic. O cara tinha uma fita do Titanic pra te alugar, entendeu? Agora, se tu chegasse lá, não tem a fita do Titanic, essa locadora tá quebrando, vamos embora, vou para outra. Tinha que ter a tal da fita do Titanic, entendeu? Só que passava 6 meses, todo mundo viu o Titanic e o cara não tinha mais nem o que fazer com aquelas fitas, ele jogava fora as fitas, eu acho. Sabe? O que eu tô querendo dizer pra vocês? A razão de existir daquilo era entregar o filme. O filme. Não era fita. Por quê? Porque assim que as pessoas pararam de usar fita VHS, elas passaram a usar o DVD. E elas seguiram alugando o DVD para ver o filme. E depois que elas pararam de usar o DVD, elas foram usar o Blu-ray e elas seguiram vendo o filme. Elas não estavam interessadas no disco, estavam interessadas no filme. E hoje as pessoas ainda querem assistir o quê? O filme. Daí eles vão pro Amazon, vão pro Netflix, vão pro HBO Go, vão pro sei lá, Disney Plus, não sei que outro streaming tem, Globoplay. Mas elas querem assistir o filme. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? O que era muito mais importante, que era entender, as pessoas querem consumir o filme. E de repente alguém percebeu que as pessoas queriam consumir o filme, mas não queriam ir na locadora. E botaram os filmes tudo na internet pra gente. Antigamente a gente baixava, né? Que coisa errada de se dizer, mas a gente baixava tudo em torrent, levava dias. Vinha tudo errado, cortado, falhado, era ótimo. Mas a gente baixava. Alguém teve a grande ideia de ver, pô, as pessoas pagariam pra pegar o filme com qualidade, legenda sincronizada. Tá aí, ó. A gente pagando 20 pila de Netflix, 10 pila de Amazon, 30 pila de Disney Plus, 20 pila de Globoplay. Qual é a outra? HBO Max? Peraí. Ô, Natália, quanto é que a gente paga de HBO Max? 15,50 eu pago pra ver Friends, tá? 15,50. E eu tenho os DVDs aqui, tá? Podia assistir do DVD, mas eu gosto de ver com a legenda tudo certo. Então olha isso. Fiz toda essa abstração e brincando com vocês pra dizer que o mais importante é saber o que as pessoas querem consumir. E aí tu vê como é que tu faz isso. Entendeu? E a estruturalista ela faz essa pergunta. O que as pessoas querem? Por que as pessoas estão aqui? E aí então vai vir o Etzioni e ele vai dizer o seguinte:
nós vivemos numa sociedade de organizações. Que a gente não consegue viver, nascer, morrer, fazer nada sem as organizações. Então, para te nascer, tu precisa de um hospital. Para te alimentar, precisa de toda uma indústria alimentícia. Para te comer mais natureba, se tu for mais green, assim, tu precisa de gente lá no campo cultivando, sem agrotóxicos. Se tu é mais carnívoro, tu precisa de um frigorífico, de açougueiros. Então tu precisa de organizações. Tu não consegue viver a tua vida sozinho. Entende? Não dá pra viver a vida sozinho. Tipo, nenhum de vocês vive a vida de vocês sozinhos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, olha só. A Isabel Cristina tá de touca. Foi tu que fez a tua touca, Isabel? Não, né? Alguém fez pra ti. Com certeza. A Audrey tá de óculos. Foi tu que fez teu óculos? Não foi. Entendeu? O Carlos tá com o cabelo dele preso. O que tá prendendo teu cabelo, Carlos, foi tu que fez? Uma colinha de repente? Sei lá. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? A gente depende de tempo todo de pessoas fazendo coisas para nós. Pra gente estar tendo essa aula aqui, eu tô em Pelotas, tem gente que tá em Rio Grande, tem gente que tá em outra cidade. A gente precisa da internet, do computador, da luz, e tudo são providenciados por outras pessoas. Então, o Etzioni vai dizer, a sociedade, ela é uma sociedade de organizações. E nós não conseguimos viver a nossa vida sem essas organizações. A gente precisa delas para tudo na nossa vida. Ficou claro esse conceito que eu quero dizer para vocês? Eu falei duas grandes coisas aqui, que é o primeiro, o que a estruturalista vai perguntar o porquê e o que, e não vai perguntar o como, tá? E o como ela vai descobrir perguntando as outras duas coisas, e o estruturalismo também vai perguntar a questão da sociedade das organizações, vai entender a sociedade das organizações. Isso tá claro para vocês? Gente, se não tiver, eu posso tentar fazer uma outra coisa aqui explicar. Mas tem que estar claro. Mais ou menos, qual parte ficou mais assim, claro, só pra, assim, né, que eu tento explicar de outro jeito para vocês. É só afirmar mesmo, no caso, dependendo da pergunta que tu fizer, para dar uma resposta Você mais... perguntar assim, ó, o que é sociedade de organizações? Bem assim, bem crua. Me responde aí, baseado no que tu ouviu agora, pra gente poder alinhar, pode ser, Isabel. Eu acho que o maior problema é ter a ideia na cabeça e não saber como botar, escrever. Aí vocês têm que pegar o material, por exemplo, agora, aqui, fazer umas anotações, ou pegar até o próprio material do vídeo, tá? Mas fala, Rafael. Por exemplo, nessa questão, na verdade, uma coisa que eu fiquei agora refletindo é que quando eu vi o vídeo, eu não botei a mínima relação na verdade, no vídeo passado, né, que era da questão da burocracia, aquela parte das 3 autoridades, eu não tinha visto a relação que o senhor tinha botado agora na aula. Por exemplo, eu não tinha pensado naquelas questões, eu tinha pensado só como autoridade, não como sociedade. Então, como pode ser uma pergunta muito diferente, eu não saberia direito como responder se a pergunta fosse muito diferente do que está na minha mente, né? Não, gente, eu vou fazer perguntas pra vocês diretas. Não vou fazer firula, tá? Vai ser o que é tal coisa, explica tal coisa, fala sobre tal coisa, tá? Não vai ter grandes interpretações aqui. Relaxem, tá? Os corações de vocês. Vocês estão muito agitados, gente. Eu vou dar minha senha do HBO Max pra vocês ver Friends. Posso, gata? Dar a senha do HBO Max pra eles verem Friends? Não, deixou. Vocês vão ter que baixar do Torrent. Quem que falou do Torrent aqui? O Jorge Matheus. Vai lá no Torrent. Oi. Eu tenho um aplicativo no celular que é um aplicativo que pega a série grátis. Eu vi todo o meu Loki por aí. Olha aí, viu? Vantagem da pirataria. A gente pirateava tudo. Ah, gente, para aí, olha só. Para mais, vai para www.horespublicidade.com. Resgatei uma memória na cabeça de alguns aqui, não resgatei. Fala sério. Que baixava as músicas, os funk, terminava com www.horespublicidade.com. A gente baixava tudo aqui, a gente tá preguiçoso agora. Tá, vamos lá, senão a gente vai se perder. Agora tá bem mais difícil de achar algumas coisas. Não é tão fácil baixar agora, por isso que a gente paga. Tá, mas vamos lá, gente. Sociedade de organizações. Aí eu quero dividir isso com vocês, que é o seguinte, a sociedade de organizações.
Ai, meu Deus, peraí. Tá, então o Etzioni vai dizer que todas as coisas, elas são provisórias diante de algo que vai vir depois. Que é isso que a gente está falando aqui. Nada existe assim para sempre, entendeu? Tu tem que estar sempre procurando o depois. Poético, né? Tu vai estar sempre tendo que procurar o depois e pensar no depois. E, pô, o que as pessoas vão querer daqui a 10 anos? Um exemplo claro de seu celular, assim, as pessoas queriam ligar, a gente mandava SMS. Hoje em dia a gente não concebe a vida com SMS. Tem quanta coisa para fazer no celular. Eu tô dando aula para vocês olhando as questões no celular, sabe? Uma coisa que não faz sentido ligar e mandar SMS mais, certo? E aí então, o celular era uma... Ó, agora trazendo a poesia aqui do Etzioni e tal, mas o celular era uma coisa provisória diante de um modelo que viria depois, que é esse celular cheio de funções e coisas. E isso aqui é triprovisório, daqui a pouco isso aqui já nem existe, a gente tá, sei lá, se comunicando pelo relógio, não sei se vai ser assim, ou o que vem ainda, mas alguma coisa vem, tá? Aí o Etzioni também ele vai falar o seguinte, que existem 4 etapas do processo de desenvolvimento das organizações. Quais são elas? A primeira, são 4: natureza, trabalho, capital e organizações. Natureza, aquela questão nômade, né? Do tipo, eu consumo todo o que nasce da terra, eu como todos os animais que nascem, e quando não tiver mais nada eu vou para um outro lugar consumir um outro espaço. Aí a questão de trabalho, os homens percebem que não precisam ficar dependentes que alguma coisa nasça. Eles podem criar, cultivar, criar o gado, enfim. E aí então o homem passa a trabalhar. Só que aí esse trabalho gera excedente, e o excedente passa a ser trocado. E ele passa a ser trocado com as partidas dobradas lá do Luca Pacioli, as moedinhas, tá? Os contadores chegam na vida de todo mundo. Chega o capital, que é essa fase de dinheiro, de lucro, de negócios. E aí o capital é colocar o dinheiro a gerar mais dinheiro, né? Que quanto mais dinheiro tu tem, mais dinheiro tu faz. Então, essa fase de capital, para gerar mais dinheiro, nós organizamos tudo numa grande sociedade de organizações. As empresas, os hospitais, as igrejas, as universidades, tudo existe por essa grande organização do capital. Isso tudo vai virar sociedade de organizações. Certo, gente? Tudo vai perpassar a questão do capital, porque mesmo que seja uma coisa trifilantrópica, né, tipo um hospital, tu não consegue curar uma pessoa no hospital sem, sei lá, dar uma injeção nela. Precisa do líquido da injeção e da seringa. Então tem que comprar. Para comprar tem que ter dinheiro. Mas a igreja, tu vai na igreja, tu vai ter que dar lá tua oferta, teu dízimo, para quê? Para manter o templo aberto, para manter a luz da igreja, por exemplo. Ou o movimento estudantil não precisa, professor. Será que não? Para fazer qualquer ato na rua, político, tu precisa de camisetas, de cartazes, precisa comprar. Tudo é baseado no capital. Briguem ou não briguem com capital, tudo é baseado no capital. E vocês não brigam muito, né? Vocês estão aqui para fazer contábeis, acho que vocês são amigos do capital, assim. Mas um capital consciente, né, gente? Não vai entrar na discussão aqui, senão a gente vai longe. Mas um capital consciente, com ética e tudo mais. Então, essa é a grande ideia do Etzioni. E o Etzioni, ele vai dizer que os conflitos, vai voltar a ideia, tá? Que os conflitos, eles são desejáveis. Porque quanto mais conflitos, melhor atitudes tu tem diante das organizações. Então a estruturalista ela vai ficar olhando muitas vezes para os conflitos, tentando entender esses conflitos, por que eles existem, o que eles geram de resultados, como é que eu posso botar o conflito a fazer algo bom por mim, por exemplo. Tá? Outra coisa que o Etzioni vai dizer é que os indivíduos eles são forçados a se dobrar para as organizações. O que isso quer dizer, professor? Vou ler para vocês, ó. Indivíduos são forçados a atender às exigências das organizações. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem o que fazer, entendeu? A gente precisa... Por exemplo, o Rafael precisava de alguma coisa do banco lá e ele precisou ficar 5 horas esperando o tal da assinatura, entendeu? Não tem o que fazer. A gente se dobra à exigência da organização. A gente cede para a organização, entendeu?
É mais ou menos isso. Tá, gente. Aí depois, os estruturalistas vão dividir. Vão dizer que as pessoas se submetem, tá? E as organizações existem ou por pertencimento, ou por conhecimento, ou por benefício. Então, por pertencimento, por que eu pertenço? Aquilo me representa de alguma forma, entende? É o pertencimento, do tipo, nós estamos aqui, somos todos estudantes. Vocês são estudantes de graduação de ciências contábeis. As ciências contábeis representam vocês. Vocês estão aí com os cadernos de vocês, fazendo anotações para aprovar na disciplina, para aprovar num curso de ciências contábeis e ter um diploma de contábeis. É isso que representa vocês, tá? Aí depois ele vai dizer o segundo tipologia, a tipologia de conhecimento. As organizações, pelo conhecimento que elas geram e pelo conhecimento que elas usam. Por exemplo, as universidades, elas existem para gerar conhecimento. As empresas muitas vezes usam o conhecimento que as universidades geram, tá? É mais ou menos isso. E depois por benefício, tipo, o que eu ganho por participar dessa organização? Então, trazendo para vocês aqui, vocês estão aqui, estão adquirindo o conhecimento e tudo isso que a gente está conversando, e vão aprovar na disciplina e vão fazer outras disciplinas depois para conseguir o diploma de vocês, esse é o benefício, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de teoria estruturalista, tá? E eu quero fechar a estruturalista com a questão das organizações primárias, secundárias e novas organizações. E aí eu deixei isso pro final, porque eu sei que esse conceito é punk de entender, tá? Então, o seguinte, ó. As organizações, pensa bem isso. Primária, número 1. Secundária, número 2. Então a primária é uma organização grandona que entrega alguma coisa para a sociedade, que tem que entrega algo para a sociedade, que tem a sua razão de ser e o que ela produz é rapidamente consumido. Por exemplo, a universidade, tá? É uma organização primária, por quê? Porque ela entrega aos contadores daqui a 4 anos. O produto que a FURG vai entregar são, sei lá eu quantos contadores aqui, bacharéis em contabilidade. Esse é o produto. Só que para vocês saírem contadores, é que a gente está em casa, né? Mas se vocês estivessem na FURG, a gente estaria ali utilizando os banheiros da FURG, utilizando a sala de aula da FURG, utilizando a luz da FURG, a internet da FURG, os espaços da FURG. Então a FURG ela é essa organização primária, e existe uma organização secundária prestando serviço para a FURG, que é a organização da limpeza, por exemplo, a portaria, os porteiros da FURG. Vocês não conhecem os porteiros da FURG, né? Vocês vão estudar no pavilhão 4. E a porteira da FURG é a Bia. A Bia é um amor de todos nós, a porteira do pavilhão 4. Mas assim, ela não é funcionária da FURG. Ela é funcionária da empresa dela. E a empresa dela serve a FURG. Entende? Saudades, Bia! Saudades da Bia. A primeira organização é a FURG e a segunda organização é essa organização que serve para a FURG, que é uma organização terceirizada. Aí eu falei isso na FURG, mas eu posso dar outro exemplo. Por exemplo, a gente tem um hospital. O hospital é a organização primária e aí o pessoal lá da cozinha é uma organização secundária que faz as comidas para quem está internado no hospital. Vocês conseguem pegar esse link aqui, gente? Sim? Tá. Agora imaginem que uma empresa de portaria, ela é secundária para a FURG. Concordam? Só que essa empresa de portaria, ela tem lá o seu espaço de trabalho, seu escritório na Avenida Silva Paz, 124. Esse espaço também precisa ser limpo para ser habitável. E aí essa organização, que é secundária para a FURG, se torna primária diante de uma organização secundária de limpeza que vai atender ela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Sim? Então, a organização primária, ela vai ser atendida por uma organização secundária. E aí as combinações são as combinações que vocês forem fazer, entende?
Mas a organização secundária, aí o conceito agora, a organização secundária existe para atender a organização primária. É para isso que ela existe. Só que além disso, para embolar mais o meio do campo, existem as novas organizações. O que são as novas organizações, professor? São organizações que nascem porque elas percebem alguma falha nesse mercado ou alguma falha nesse atendimento. E ela vai lá e ela desenvolve e ela lança uma ideia para esse mercado. Um exemplo, tá? A gente estava falando da empresa de portaria como uma organização primária e a empresa de limpeza como uma organização secundária da empresa de portaria. Aí eles percebem que os funcionários têm a maior dificuldade do mundo em bater ponto. Bater o ponto, assim, a ficha para eles é difícil. Sei lá eu por quê, porque os caras, não sei, porque eles têm uma defasagem e não conseguem escrever muito bem, ou porque eles estão muito atrasados e não tem tempo de parar para bater o ponto. Aí vai lá o pessoal da Contábeis e cria uma startup que faz o quê? Bater o ponto pelo celular. Aí o cara bate o ponto, tira uma foto de onde ele está e aí bateu o ponto. Essa nova organização nasceu para atender um problema lá da organização, ou primária ou secundária. São essas organizações que normalmente são de base tecnológica e escaláveis, que são as startups. Ou outras organizações também. Mas são essas novas organizações. Elas nascem para entregar uma oferta e de repente elas vão crescendo no mercado. E aí elas crescem, elas vão ou se tornar secundárias ou até mesmo se tornar primárias para alguma outra coisa. Ufa! É meio complexo esse conceito, né? Eu sei que ele é meio complexo. Mas vocês conseguiram entender, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês, assim? Se não, vocês me falem. A secundária, no caso, nasce em função do objetivo da primária. Isso, para atender o que a primária não atende, isso aí. E a nova nasce em função de um objetivo que ambas não cumpriram. De lacunas de mercado. Primária e secundária. Ô professor, uma dúvida. Fala, Marco. Quando um laboratório acaba sendo terceirizado dentro de um hospital, ele pode ser considerado uma organização secundária? Perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Acho que vocês pegaram a jogada, então. Tá? Normalmente, as organizações terceirizadas, elas vão ser secundárias da organização que elas atendem. Vocês conseguem perceber isso? Então tá, gente, eu acho que ficou claro. Pra mim, é claro que tá claro, né? Mas eu preciso que fique claro pra vocês. Tá? Ô, professor, Fala, Rafael. pra ter certeza, pra ver se eu entendi, na verdade. A primária em si, ela teria um objetivo X. Aí, enquanto isso, esse objetivo X, ele é necessário que haja algo como uma limpeza ou até mesmo até peças sendo enviadas para essa empresa para que haja em si esse objetivo. Porém, essa outra empresa que envia as peças tem um outro objetivo que não é o mesmo da empresa primária. Mas em si, ela envia a peça para ajudar essa empresa e também se ajudar. Sim. Certo? Certo. Perfeito. Gente, vocês sabiam, vocês claro que sabiam, mas as grandes montadoras de carro, assim, elas não montam nada. Nada. Tipo, que tem alguém aqui que é muito fã de Nike, do tênis, das roupas, das... Sim, eu. Sim, sim. Tu gosta? Cara, a Nike não faz nada, Marco. Nada. Entendeu? Porque a sola do tênis vem da Índia. O couro do tênis vem de Singapura. O cadarço vem da Inglaterra. A costura é feita na China. A caixa é feita no Brasil. E aí tudo isso aí é juntado, assim, junta pela mão lá de um paquistanês. E aí isso vai pra ti pelo Netshoes. Tipo, a Nike só existe pra dizer que é a Nike. Entendeu? Então olha quantas organizações secundárias existem para atender uma organização primária. Vocês percebem? É mais ou menos isso. Professor. Oi, pode falar, Juliane.
Eu tenho uma dúvida assim, eu trabalho numa empresa de transporte e aí a gente trabalha com Datamex, não sei se o senhor conhece. É um programinha que ele emite conhecimento eletrônico de transporte pra gente, também ajuda no financeiro. Tá. Eu gostaria de saber se esse programa ele seria considerado secundário ou uma nova organização. Pois é, aí vamos tomar cuidado, ó. O programa em si, ele não pode ser considerado nada, tá, Juliane? Agora, a empresa que fornece esse programa, ou que faz a manutenção desse programa, a empresa de TI, o responsável pelo programa, aí sim, tá? Aí sim. Porque o programa é o produto, tá? Tá, mas ela seria o quê? Ela seria nova ou secundária? Aí é tu que eu teria que me dizer nesse caso. Por exemplo, ela nasceu para atender uma necessidade, né? Se esse Datamax já tá inserido na tua empresa e em várias outras, ela já passou meio que a ser secundária de um setor de transporte. Entende? Tá, entendi. Não, então ela seria secundária. Isso. Praticamente 70% é com ela. Ah, então tá aí, ó. Ela nasceu para atender vocês. Só toma um cuidado nisso, tá, Juliane? O produto é o software. Ele é o produto. Mas quem te presta o serviço, né? Aí o desenvolvedor, aí sim, que é a empresa, tá? Tá bem, obrigada. Beleza. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Oi? Eu Fala. quero. Desculpa me intrometer, colega, mas eu diria como nova, porque a Datamex é uma empresa de software e ela cria softwares para esse mercado que agora contábil. Não sei se ela cria direto o sistema contábil, mas ela cria software para essa necessidade contábil, né? Então ela trabalha tanto com transportes. Eu já trabalhei com Datamex no site, por exemplo, fazendo essa integração com o cliente. E hoje agora existem empresas como a Domínio, que são startups, né? Então eu diria que essa Datamex seria tipo uma startup, uma nova. Você é uma empresa de base tecnológica, mas aí que tá, gente. A ideia aqui não é bater o martelo, sabe? É vocês entenderem o que tá por trás disso, assim. Se tu conhece mais e tu me diz que ela é na organização, eu vou dizer que sim também, sabe? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: existe uma sociedade de organizações. E eu acho que isso aí ficou claro pra vocês agora. As organizações atendendo outras, novas nascendo, se consolidando, atendendo outros mercados, sendo atendido por outras organizações. Vocês conseguem perceber esse conceito? Ele é meio abstrato, mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Essas escalas. Oi, Rafael. O estruturalismo ele também bebe bastante da parte da burocracia, no sentido que ele pensa na organização como algo mais automatizado. Sim, o estruturalismo ele vai olhar para isso, mas ele vai dizer, existem outros tipos, e ele vai querer estudar também os outros. Por isso que às vezes vão chamar o estruturalismo eu até anotei isso aqui para falar para vocês, de dupla tendência teórica. Vão dizer que tem uma dupla tendência teórica. Por quê? Porque às vezes ele vai ficar querendo abstrair, sabe? Entender essas outras organizações, os outros tipos, as relações. E às vezes vai ter uma galera dentro do estruturalismo que vai querer entender o conflito dentro das empresas, como é que tu gera conhecimento e benefício a partir do conflito. Então vai ter uma galera que vai ser muito para olhar para fora da organização, e vai ter uma galera que vai querer olhar muito para dentro das organizações, nesses diversos tipos, entende? Ufa, gente, olha, dar aula de estruturalismo não é fácil, tá? Ó, vou dizer para vocês. Que é um conceito bem abstrataço, assim. Tá, vamos lá. Mais alguma coisa nisso aqui, ou a gente pode pular para behaviorismo? Vocês acham? Tô por vocês, na real, né? Vamos avançar? Bora. Beleza. Behaviorismo. Behaviorismo é outra teoria focada em pessoas, tá? Tanto como relações humanas. O que tem de diferente aqui? As relações humanas, ela olha para pessoas focada na tarefa, tá? O behaviorismo olha para as pessoas focado em comportamento da organização. É uma questão mais de entender a organização quase como se ela fosse um ser vivo, assim, com as suas vontades, as suas preferências, tá?
O behaviorismo, ele retoma as ideias das relações humanas, de motivação, de relacionamento no ambiente de trabalho, mas ele dá uma temperada aí com o estruturalismo e burocracia, porque vai querer olhar sempre a estrutura da organização, como é que funcionam as relações dentro da empresa e da empresa com as pessoas. Então, o behaviorismo, não sei se vocês perceberam, assim, mas na aula gravada eu falo um pouco do Simon, e depois eu vou falar um pouquinho do Blake da Monton lá, mas assim, não tem uma grande figurona assim pro behaviorismo, porque o behaviorismo ele é meio Subway, sabe? Ah, eu quero um steak de carne e queijo, o outro vai lá e vai botar steak de carne com cheddar, de repente, o outro não vai botar queijo, então fica muito assim, a montagem do seu sanduíche, tá bom? Essa teoria behaviorista. Vocês vão ver que vem teorias depois que elas são bem mais assim pontuais, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa aqui não, essa aqui é muito aberta. Porém, quero que fique isso aí na mente, nos caderninhos de vocês. É uma teoria que bebe da fonte de relações humanas e também pega um pouco de estruturalismo e também pega um pouco de burocracia. Aí, o behaviorismo, ela vem com o Simon, né? Com a questão de tomada de decisão. Mas, olha essa, eu vou ler uma frase para vocês, tá? O behaviorismo, ele buscava sempre a inclusão das ideias da sociologia, porque ele criticava muito o modelo máquina dos burocráticos e estruturalistas. Então, o behaviorismo vai tomar essas ideias da sociologia e vai dizer, esse modelo máquina é balela, isso não funciona. A gente precisa colocar as pessoas nessa equação, certo? Então, se eu pôr para vocês na prova que o behaviorismo criticava a sociologia, vocês já sabem que não é, tá bom? Ele não criticava nada. Ele criticava o aspecto máquina da organização, formato burocrático weberiano. O grande ícone dessa escola, como eu já falei, é o Simon, e o Simon ele vai estudar tomada de decisão. O Simon é tão importante para o mundo que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, tá? Com essa ideia. O que é essa ideia, professor? É o seguinte, ele vai dizer que as decisões, as empresas, elas são constantes tomadas de decisão. Tu decide o que tu vai comprar, para quem tu vai vender, em que mercado tu vai entrar, como é que tu vai colocar tua marca, como é que tu vai organizar o teu dinheiro. Então são tomadas de decisões o tempo todo. Quem toma a decisão? As pessoas. E essa decisão acontece como um processo mental dentro da mente do fulano. Tipo aquele meme, né? Você já parou para pensar no que está passando na cabeça da pessoa? É mais ou menos isso, entendeu? O que se passa na cabeça do cara. Aí então ele vai dizer, se esse cara é um cara mais voltado a ser impulsivo, uma decisão dele normalmente vai ser mais impulsiva. Ele vai decidir na hora, sem pensar muito. Se é um cara mais analítico, ele vai planejar, ele vai analisar tudo que ele vai pensar antes para tomar uma decisão. Ele vai querer ler várias coisas, se informar sobre várias coisas. E aí o Simon vai dizer, então se a estratégia acontece como um processo mental na mente do cara, eu preciso entender a mente do cara. Para quê? Para neutralizar vieses excessivos. Certo? Professor, me explica, olha só. Se é um cara violento, ele não pode ser chefe. Porque ele vai xingar as pessoas, ele vai gritar com as pessoas, ele vai produzir assédio moral no ambiente de trabalho. Como é que eu ponho um cara violento a tomar decisão? Ou se ele é um cara meio bananão, assim, sabe? Tipo, que não se posiciona, não assume a responsabilidade do que fala. Como é que eu coloco esse cara a tomar decisão? Também não vai dar certo. Qualquer pessoa leva esse cara pela mão. Vocês já tiveram um chefe assim, é péssimo, né? Aquele tipo de chefe que ele não decide nada, o primeiro que diz pra ele, o fulano fez tal coisa. Ele acredita e vai embora, né? A Maria vai com as outras, assim. O ambiente de trabalho fica uma bagunça. Então, ele vai dizer, nós precisamos encontrar essa pessoa equilibrada, que analise, mas que tenha ímpeto de tomar decisão. Certo? Então, pro Simon, é um processo mental que acontece. E ele precisa entender a tomada de decisão dessa questão de eliminar vieses excessivos. Tá? Professor. Oi, Isabel. Eu não sei se tem relação, mas quando tu falou de tomar decisão
pelo mental, eu lembrei do personagem de Peaky Blinders, Thomas Shelby, que ele é muito... Tudo é aqui, fazer né? estratégia Tudo é, tipo, na cabeça dele na hora. é bem por aí. Bem por aí. Tá? Gente, vamos lá. Então, essa teoria, ela tem muito de psicologia, de sociologia, ela vai querer sempre entender a pessoa, né? Tá, aí o que fica nessa teoria? A gente tem alguns legados muito importantes aqui, tá? A pirâmide de Maslow, que são os 5 níveis de necessidades. Eu acho que assim, vocês têm que entender essa pirâmide, tá? Eu não vou ficar aqui falando de novo dela, até porque eu quero encerrar a aula com vocês. Eu vou ter que ir até 8h40 hoje, peço até desculpa, gente. Mas é que a prova de vocês semana que vem eu não quero deixar vocês sem esse pedacinho, tá? Tem que olhar, então, e entender Maslow, essa pirâmide, que a pessoa primeiro tem necessidade de se alimentar, de dormir bem. Depois ela vai ter outro tipo de necessidade de trabalhar, por exemplo. Depois de ser reconhecida no ambiente de trabalho. Então não adianta tu querer que a pessoa trabalhe bem se ela não está bem alimentada, ou se ela não está bem descansada. Sabe? Imagina vocês tendo aula aqui comigo até essa hora e vocês não tivessem comido nada o dia inteiro. Ninguém estava aguentando a aula. Você tem uma necessidade antes. Antes de ter a necessidade de saber o que cai na prova de vocês, você tem uma necessidade de estarem alimentados. É isso. Então, dá uma olhada com calma e cuidado na pirâmide de Maslow. Já dei 2 tarefinhas para casa aí. Entender startup, né? E entender o Maslow. Então, essa pirâmide do Maslow. Outro legado muito forte que fica para essa escola é a teoria dos 2 fatores do Herzberg. Eu fiz até uma entrevista com a professora Maria Glaucia, do IF Goiano, para vocês. Me deu um mau trabalho, mulher, é difícil de achar, assim. Mas é que eu achei muito interessante, fui atrás e gravei para vocês. Por quê? Porque ela aplicou a teoria dos 2 fatores do Herzberg numa empresa pública. E eu acho que tinha muito a cara do que a gente está estudando aqui. Então, dá uma olhada na entrevista da Maria Glaucia, gente. Ou paga algum colega aí para fazer um resumo da entrevista da Maria Glaucia e passar no grupo do WhatsApp. Porque é importante entender algumas coisas daquela entrevista. Entender quais são esses 2 fatores, o que é fator higiênico, o que é fator motivacional. Eu faço uma pergunta para Maria Glaucia que é o seguinte: o que é motivação? Que é um conceito difícil de definir, e a Maria Glaucia define. Então vale olhar o vídeo dela, ou pelo menos aí fazer um rolo aí entre vocês para alguém ajudar vocês, tá? Então, a teoria dos 2 fatores. Depois tem a teoria X e Y do McGregor. O que é essa teoria? Ela vai dizer que existe um grupo de pessoas que são preguiçosas e não estão a fim de trabalhar. Existe um grupo de pessoas que é a fim de trabalhar e automotivada. E se tu dá um gás, essas pessoas fazem até mais coisas. Essas pessoas, elas são criativas, são pessoas voltadas à tomada de decisão. E essas pessoas que são mais preguiçosas, elas são mais voltadas a uma questão de estabilidade, quer receber o seu salário, não quer se estressar muito, não quer se envolver muito. Então, a teoria XY, tá? E nós temos também nessa teoria o grid gerencial. Não sei se vocês vão lembrar, lá na primeira aula, e também na entrevista que eu gravei com a doutora Suzane Pettinelli, maravilhosa doutora Suzane Pettinelli, a gente conversou sobre uma pessoa que foi mal traduzida do português, né, que era o James Monton, e na realidade é a Jane Monton. Então, essa teoria dela aqui, tá? O grid gerencial é da Jane Monton. Então eu falei lá do nome, agora vamos ver o que ela escreveu. Ela desenhou um modelo baseado em estrutura e liderança. Então, para um tipo de tarefa e para um tipo de liderança. Que tipo de líder eu preciso para que tipo de ambiente? Então, por exemplo, se é um ambiente que as tarefas já acontecem bem, eu não preciso me estressar muito, de repente posso ter um líder mais amigável, aquele líder que chega e dá um tapinha no ombro, e aí fulano, tá tudo bem? Posso ter esse líder mais assim, mais bonachão, mais de boas. Agora, se é um ambiente que as pessoas só querem conversar e não querem trabalhar, eu preciso de um líder mais impositivo, mais violento de alguma forma. Então, são esses 5 tipos de líder, tá? Do Blake e da Monton, que eu dei meu melhor, expliquei pra vocês com The Office, a melhor série que tem, The Office. Então vale a pena assistir pelo menos esse pedaço, olhar com muita calma, tá? O pedaço da questão dos tipos de líder. Que eu vou bagunçar essa questão na prova pra vocês. Eu vou pedir pra vocês falarem do líder tal, dizer a diferença do líder tal pro líder tal. Não sei que questão vocês vão pegar no sorteio aí, mas essa questão, eu vou brincar com vocês nessa questão aí.
Tá, gente. E aí, depois... Você, já são as coisas que estão no trabalho de vocês, tá? Pra fechar essa parte da matéria. Que é o seguinte, a questão de resistência à mudança, que as pessoas no ambiente de trabalho elas podem resistir se elas não estão afim de adotar alguma coisa, que tá lá no texto de... Tá nos dois textos, né? Tá no texto do pessoal do trabalho remoto da pandemia e lá do pessoal da secretaria. Depois tem a questão de articulação de autoridade, né, dos organogramas, não sei se vocês vão lembrar, mas tem as duas figuras daquele organograma grandão, cheio de níveis, e esse outro organograma menor, mais enxuto, essa questão de articulação de autoridade. Aí também nessa teoria a gente estuda a questão de saúde mental dos trabalhadores, porque o trabalhador precisa estar bem no ambiente de trabalho para trabalhar, e aí tem aquele texto meu com a professora Tanis Novello sobre os professores estarem muito mal de saúde psicológica nesse período de pandemia, né? Porque invade a casa deles. A questão dos fatores higiênicos no ambiente de trabalho, que é tipo, tu tem a tua mesa, tem a tua cadeira, tem a tua luz. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês aqui da minha casa, tá? Para eu dar aula para vocês, eu preciso estar confortável, porque se eu fico muito cansado, aí eu já começo a me estressar, por exemplo. Então, preciso de uma cadeira adequada para poder dar aula para vocês. Aí eu tive que comprar uma cadeira. Aí eu estou dando aula para vocês em cima de uma mesa. Tive que comprar minha mesa para dar aula. Não posso dar aula para vocês com o computador no colo. Aí para enxergar vocês melhor, eu preciso de uma tela maior. Estou dando exemplos, tá, gente? Então, tudo isso aí sai do meu bolso, que é uma questão de fator higiênico, que se eu tivesse na universidade eu não precisaria me preocupar, porque lá ia ter o quadro, o giz, dado pela faculdade, ia ter a cadeira, ia ter a mesa, ia ter a luz, que eu não ia estar gastando a minha, sabe? São essas coisas. Quando eu falo de saúde mental, vocês viram que eu brinquei com a minha esposa, né, do HBO Max, do Friends, aqui a gente é tri de boas, assim. Mas tem professores que é um estresse isso. Porque o professor está em casa, está dando aula, e a esposa, o cônjuge, está vendo a pessoa em casa e acha que pode bater papo, e acha que está em casa, mas não está em casa. Está em casa por causa da pandemia, mas está trabalhando. Está em casa por causa da pandemia, mas está estudando. Vocês estão aí estudando. De repente passa a mãe, fulano, que é a sopa. Calma, mãe, agora não, eu estou na aula. Só que é difícil entender esse conceito. E isso pode gerar um estresse para vocês. E isso está na questão de saúde mental, tá? Que é muito estudado no behaviorismo. Então eu trouxe esses conceitos para vocês falarem no trabalho dessa semana. Gente do céu, falei hoje. Mas a gente conseguiu vencer as 3 teorias, né? Também. Graças a Deus, Pai. Amém, Jesus. Bom, quero saber se vocês têm perguntas sobre essa teoria ou alguma coisa que vocês queiram, sei lá. Agora eu vou abrir para vocês pra gente poder ir encerrando já, né? Professor, fale. Eu só uma dúvida sobre... Eu tinha até perguntado pro senhor antes, né? Um pouco antes da aula, bem antes, na verdade, né? Sobre resistência à mudança. Queria entender melhor sobre resistência à mudança, porque, falando bem a verdade, eu li o material e não achei realmente resistência à mudança. Olha só, no ambiente público mesmo, né, na questão da estrutura, os caras estão trabalhando. Aí eles estão acostumados com o ambiente de trabalho deles. De repente, vai alguém lá e tenta implementar uma ferramenta, como o próprio Trello, né, que foi o que vocês usaram no podcast. Aí os caras podem dizer, não quero usar isso. Vai me dar trabalho para usar, vai me dar trabalho para aprender a usar, vão ficar controlando o meu trabalho, não quero usar isso. E aí eles resistem a essa mudança. Pode ser de uma forma bem do tipo, bem oficial, né? Não vou usar. Ou pode ser de uma coisa meio sutil, não fiz, não usei. Fez uma resistência àquela mudança, sabe? Que foi proposta. Outro tipo de resistência à mudança, para dar outro exemplo. Por exemplo, mudou a dinâmica de trabalho dos professores. Quanto tempo os professores relutaram e resistiram para dar aula no formato online? Não queriam, sabe? Não, achavam que não seria um modelo adequado. Então houve uma resistência a essa mudança nesse formato de trabalho dos professores. Então a resistência à mudança, Rafael, é nesse sentido. Existe uma estrutura que trabalha de uma forma, de repente vai precisar mudar, ou alguém quer que mude, e esses caras podem não querer mudar, não querer aceitar a mudança, não querer trabalhar com essa mudança, e eles fazem essa resistência, eles resistem. Entendeu?
Não sei se ficou mais claro agora. Sim? Pra gente, pô. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Professor, precisa ter paginação no Word, que a gente tá tentando numerar a página, só que não sei o que aconteceu porque a gente baixou o template e foi mexendo em cima dele. E aí, quando a gente foi tentar paginar, sei lá, desconfigurou, não sei o que aconteceu. Não tem problema. Tipo, toda vez que muda tipo, vai o mesmo número pra todas as páginas daí. É porque deve, quando tu vai paginar, tem uma questão de aplicar a primeira página diferente. Tem que clicar isso pra tirar, entendeu? É uma configuraçãozinha bem simples no Word ali. Mas assim, se tu não conseguir, não tem problema, não vou me pegar nisso, tá? Se conseguir, melhor, é mais legal que referencia o trabalho, assim. Mas é bem simples, é tipo inserir números de páginas no Word. E aí ele tem uma opção dizendo, primeira página diferente, aí tu clica e diz que não. Ah, tá. Bem simples. Sim. Mas não te abala muito, tá? Se não der, não deu. Tá bem, obrigada. Capaz. Gente, mais alguma coisa? Sim, não? Oi, Jane, fale. O senhor falou no início da aula, se referindo ao texto, que poderia colocar Pereira Júnior. Então, eu já enviei, até fiquei nervosa, o senhor falou, porque eu coloquei Pereira Júnior de 2019, se tinha algum problema, deixar como 2019. Não tem problema, deu essa confusão por causa da primeira página, mas não te preocupa, tá? Não vou encher assim nisso, tá? Mas eu tô muito nervoso, e o segundo gente, texto... que isso? Relaxem um pouco esses corações de vocês. E o segundo texto, eu também coloquei, ao invés de ficar falando o tempo todo o nome do texto, botamos, né, que eu fiz em dupla. Pereira Júnior 2021, também tem algum problema? Não tem problema. Existe um formato oficial de fazer isso pela BNT, tá, gente? Existe uma forma certa, que seria tipo Pereira Júnior et al. 2020, Pereira Júnior e Novelo. Existe uma forma. Só que assim, não vou cobrar isso de vocês agora, tá? Não vou cobrar isso agora. De repente, no futuro, algum professor vai lá. Aí vai dando uma olhada, vai perguntando, descobrindo. Mas eu não vou cobrar, tá, Giane? Pode ficar tranquila nisso. Tá ok, professor. Obrigada. Tá bom? Professor. Oi. No nosso, nós colocamos... Eu, né, decidi colocar assim... Lá no material base, doravante citado como texto 1, ou citado como texto 2. Pode ser, perfeito. Essa questão aí é mais de vocês, gente, tá? É mais de vocês. A minha ideia é ver se vocês conseguiram pegar o conceito lendo o texto, tá? Se vocês perceberam, pô, olha aqui o que ele falou, tá aqui, ó. É isso, sabe? E claro, eu quero mostrar pra vocês que existe esse formato BNT e que vocês vão viver a vida de vocês por 4 anos em cima disso, sabe? Mas a gente vai ajustando, tá? A gente vai ajustando, sem estresse. Professora, eu tenho uma dúvida. Fale. É mais uma pergunta mesmo. Eu acho que, por exemplo, vou falar de uma forma metáfora, não sei exatamente. Mas vou dar um exemplo. Quando um professor, por exemplo, ele encontra uma dificuldade em usar uma ferramenta e ele desiste de usar essa ferramenta e passa a usar aquela que ele tem mais conhecimento. Isso seria uma resistência à mudança? De forma mais implícita? Se aquilo foi meio que obrigado, assim, tipo, vamos supor, tá? Eu tô dando aula pra vocês pelo Meet. Aí vem a FURG e diz, não, Zépica, tem que dar aula pelo WebConf. Vocês conhecem já a outra plataforma, né, WebConf? Que eu odeio o WebConf. Eu odeio aquilo, eu não consegui me ambientar. Odeio. Aí se a FURG disser pra mim, gostou. É obrigado. Ó, eu tive uma mudança meio que imposta, tá? Aí eu posso dizer, não vou usar. Vou dar aula pelo Google Meet. Eu resisti àquela mudança. Entendeu? Agora, se eu troquei meio que pela minha vontade, não é uma resistência à mudança, porque ninguém tá me exigindo usar aquela outra, entendeu? Eu posso escolher. Agora, se alguém meio que me obriga a mudar e eu não quero mudar, aí sim. Se alguém me obriga a adotar alguma coisa e eu não quero adotar, se alguém me obriga a fazer e eu não quero fazer, aí é uma resistência à mudança. Entendeu? Gente, e aí? Mais coisas? Tô aqui hoje pra vocês aí. Olha o horário da nossa aula, Jesus Cristo. Tô com fome. Se não quiserem mais, a gente fecha, tá? Eu tô pra vocês mesmo. Mas assim,
A gente encerrou 3 conteúdos hoje. Vocês têm aí as aulas gravadas, você tem os textos. Estudem pelas aulas gravadas, tá? Pelas aulas gravadas e pelas aulas ao vivo também, mas eu acho que as aulas gravadas dão um panorama maior para vocês. Não se apertem com os textos, certo? Não precisa se apertar com os textos. Façam uma boa atividade agora, valendo aí 2 pontos. Você já tem quase todos, vocês têm 4 do podcast. Façam uma boa atividade, garantam esses 6 ou 5 pontos pelo menos aí e vão para a prova mais relax, tá? E qualquer dúvida me mandem e-mail, eu vou estar à disposição de vocês pra gente conversar. Que bom que tá acabando o Google Meet, vou acabar em menos de 5. Mandem e-mail, conversem comigo, me perguntem coisas e tomem o cuidado de fazer a prova em 3 horas para não se perderem nisso, certo? Semana que vem a gente não tem aula, nem gravada nem ao vivo, é para vocês terminarem a atividade da prova. Então vocês têm toda semana aí para fazerem uma recapitulação, se organizarem para fazer a prova durante a semana, tá bom? Professor. Essa sexta tu vai poder postar alguma coisa Vou também? postar a prova daí. Ah, tá. Tá? Fala, Rafael. Eu posso pedir a resposta da prova por e-mail? Claro que pode. Só não pode receber. Só não pode receber, mas poder tu pode. Poder pode tudo. Gente, então tá. Beijo pra vocês, valeu, obrigado por terem ficado até aqui. Sejam felizes, tá bom? Até semana que vem. Até. Boa noite, valeu, gente. professor. Valeu. Obrigada. Boa prova Boa pra todo noite. mundo. Boa noite. Valeu, gente. Tchauzinho.